No Poder Expresso, a advogada constitucional Insta Damares Medina explicou em detalhes como deve ser o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Vamos acompanhar. Vamos agora tirar todas as dúvidas sobre o julgamento do Supremo acerca do Jair Bolsonaro, para todo mundo entender, e aqueles outros 32, né? O julgamento de autoridades que têm prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, ele se dá em duas fases distintas. A primeira fase a gente chama de pré-processual, porque para quem está nos escutando, né, está ouvindo falar desse julgamento há tanto tempo, por que agora ele chegou no Supremo? Na fase pré-processual, nós temos o inquérito, recolhimento de provas. Muitas vezes, esse recolhimento de provas acontece em sigilo, segredo de justiça, para que as provas não sejam comprometidas. E temos apreciação pelo Procurador-Geral da República de todas essas provas. Pode ser que ainda nessa fase pré-processual haja pedida de novas provas, ou no caso, como aconteceu nesse julgamento agora, seja oferecida a denúncia. Nós estamos agora no Supremo Tribunal Federal justamente na transição entre essa fase pré-processual para a fase processual. Quando a fase processual começa, quando a denúncia é recebida pelo Supremo Tribunal Federal, e aí o processo se transforma em uma ação penal. E aí sim, todos aqueles investigados se tornam réus perante o Supremo Tribunal Federal. Por que está acontecendo agora todo esse diálogo entre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República? Porque a partir da fase processual, o contraditório e a ampla defesa são indispensáveis. Então, o que nós temos agora é apresentada a defesa do presidente Jair Bolsonaro, né, são mais de 200 páginas de defesa, arguindo algumas questões processuais sobre competência de julgamento, que não seria da primeira turma, seria do plenário, fundamentos do juiz natural, alguns argumentos de defesa. Então, a Procuradoria-Geral da República observa, analisa esses argumentos, o que a gente chama em direito de contraditório, né? Houve uma denúncia, a parte contrária oferece uma defesa e a Procuradoria-Geral da República se manifesta. Isso está acontecendo agora, novamente, com essa segunda defesa. A tendência é que a Procuradoria mantenha o mesmo entendimento, mas, por óbvio, em direito não tem nada garantido. Pode ser que haja um argumento tão relevante que, a partir daí, a Procuradoria-Geral da República possa rever o seu entendimento. Porque o processo é uma marcha para frente, é uma marcha em construção. Não existe decisão tomada, inclusive podem acontecer nulidades, né? Então, agora, nessa fase processual, que se inicia a partir do oferecimento da denúncia e do recebimento, que é uma fase também que a gente chama de admissibilidade, né? Para quem está nos ouvindo, é uma fase de admissão. Né? O Procurador-Geral da República bate na porta do Supremo e fala: posso entrar? Você admite a minha denúncia? Se o Supremo admite, ele abre a porta e começa toda essa fase processual, que se desenvolve com amplo contraditório, oitiva das testemunhas, impugnação de provas, até alcançarmos um veredito final aí de julgamento de mérito, que é a condenação, né, ultrapassada a fase de admissibilidade. A gente ainda está aqui nessa primeira fase aí, para saber se os ministros da primeira turma vão admitir a denúncia do Procurador-Geral da República. Damares, a gente viu as defesas, no geral, questionando a legitimidade da participação do Cristiano Zanin, por ter sido advogado de processo de interesse de Lula, né, antes de ser presidente lá atrás, Flávio Dino por ter sido ministro de Luiz Inácio Lula da Silva já nessa gestão, ambos terem movido queixas, né, processos aí relacionados a crimes contra a honra, contra Jair Bolsonaro. O próprio Alexandre de Moraes, por ter, naquela suposta tentativa de golpe com o plano de assassinato, né, pelo que foi apontado no inquérito da Polícia Federal, por ele ser vítima, então sendo vítima e acusador ao mesmo tempo, isso aí configuraria um conflito de interesse. Então a gente já tem aqui da turma composta por 5, 3 que tiveram a sua isenção, a legitimidade para julgar, sendo atacada pelas defesas, né?
Isso, enfim, não prosperou no Supremo Tribunal Federal, e eu te pergunto se ainda pode ser que essa discussão venha à tona nas próximas etapas dessa análise preliminar, nesse primeiro momento, aceitar ou não aceitar a denúncia da PGR, ou quem sabe depois de aceita a denúncia, lá na frente com a ação penal deflagrada. Eu acredito, Jesus, na verdade, eu creio que essas questões virão à tona, porque, inevitavelmente, essa decisão da primeira turma, ela será apreciada também pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o que nós chamamos de duplo grau de jurisdição. Então, independentemente de qual seja essa decisão, haverá a possibilidade de um agravo interno para que o plenário aprecie. E, eventualmente, um ou outro ministro pode discordar, né, dessas questões que foram arguídas. Mas é importante a gente lembrar que esse julgamento específico do ex-presidente Jair Bolsonaro, com essa competência de foro, ele é um desdobramento de todos os julgamentos do dia 8 de janeiro, que foram tomados pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que na dosimetria da pena, um ministro tenha divergido do outro. Existe hoje no Supremo, para quem nos assiste, uma circunstância curiosa. O Supremo ele é formado por 2 turmas. Na primeira turma estão os 2 últimos ministros indicados pelo presidente Lula, e na segunda turma estão os 2 últimos ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, que é o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça. É muito comum aqui no Brasil, principalmente porque a sociedade discute muito as decisões do Supremo Tribunal Federal por conta da transparência da Corte, da TV Justiça e da visibilidade, as pessoas personificarem o exercício da função de ministro do Supremo Tribunal Federal com a pessoa que exerce essa função. Isso é muito comum, mas, na verdade, os dados empíricos acerca do Supremo Tribunal Federal mostram que um número minúsculo de decisões monocráticas, por exemplo, são revistas. Então, por mais que a gente tente personificar em uma pessoa, porque acabou de ser indicado, ainda é muito favorável, né? Nós precisamos ver o Supremo Tribunal Federal como um órgão decisório. Em 2018, por exemplo, quando estava sendo julgado a inelegibilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a prisão dele, todo o Supremo Tribunal Federal, também com vários ministros indicados por Lula, teve um julgamento que culminou na inelegibilidade, na prisão. Então é importante nós termos um olhar em perspectiva, no sentido de que o Supremo julga como uma instituição e não como pessoas reunidas. E isso é bom para a gente poder despolitizar um pouco esse julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que vai definir aí não só os rumos das eleições, mas da nossa própria democracia constitucional. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.